Tema de hoje: o que mais precisa acontecer para você despertar? E por que despertar? Estamos vivendo tempos difíceis. E dia desses eu estava orando, clamando a Deus, pedindo a Deus estratégias para que pudéssemos ganhar vidas, ganhar pessoas. Nós sabemos que existem por aí centenas de milhares de pessoas desviadas, afastadas, desigrejadas, pessoas que precisam ser salvas. E eu tenho pedido a Deus estratégias para que a gente consiga, de alguma forma, atrair estas pessoas para a obra dele. E veio no meu coração, nesses últimos tempos, essa preocupação, porque pós-pandemia, várias pessoas desistiram do Evangelho. Pós-pandemia, várias pessoas abriram mão de sua vida espiritual para mergulhar no mundo e viver a vida do mundo. E a estratégia que eu pedi a Deus era: Senhor, o que fazer num tempo que parece ser muito difícil ganhar pessoas para Cristo? Essa semana que passou, uma amiga me enviou uma mensagem pelo WhatsApp e ela pediu oração. Oramos aqui hoje pela filha dela, porque a filha dela com 19 anos de idade, ela não quer mais ir na igreja. Eu não quero mais ir para a igreja. E ela falou: Diego, desde quando estava grávida eu já apresentava ela a Deus. Quando nasceu a gente apresentou na igreja e, puxa, cresceu na igreja, aprendeu as coisas da Bíblia e tal, e agora de repente não quer saber mais de ir para a igreja. O que será que está acontecendo? Ela disse. Como esta moça, existem vários outros. E a gente entende o que? Pós-pandemia, mundo de hoje, os fatos que estão rolando no mundo hoje, tem levado as pessoas a se esquecerem de Deus, desistirem de Deus, se afastarem de Deus, ou deixar Deus em terceiro, quarto, quinto plano, se é que isso existe. E pensando sobre isso, eu falei aqui de manhã, eu confesso até que eu não gostaria de pregar esse tipo de mensagem, mas orei, pedi a Deus discernimento e falei: Senhor, se é isso, vamos falar, vamos estudar. Eu já quero até deixar claro aqui que eu não sou nenhum daqueles cavaleiros do Apocalipse que veio para falar do final do mundo e tal, e botar medo. Não, longe disso. Mas a pergunta é: o que vai ser preciso acontecer para que a gente, para que a igreja, para que as pessoas despertem? Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo está aí. Eu recebo vídeos, textos de várias pessoas aí que conheço pelo Brasil afora. Tem uma pessoa que trabalhou comigo no Itaú, mora no Ceará hoje. Ela falou: Diego, olha que ponto está chegando os jovens aqui num determinado local lá, de umas cidades de lá. Ela mandou alguns vídeos. Desses vídeos, centenas de milhares de jovens indo para uma tal de vaquejada, e nesse lugar onde eles vão, eles bebem até cair, cheiram, fumam, praticam sexo ilicitamente. Existem vários vídeos. Ela me mandou uns 3 ou 4 desses jovens no chão de manhã cedo, babando, caídos, dormindo no meio do mato. Um dos vídeos que ela mandou, um casal no meio da multidão, dançando e insinuando ou praticando sexo. Alguém chegou perto e falou alguma coisa para para com isso, né?
vídeo de dois rapazes numa lanchonete, daquelas simples do interior, que estavam lá de manhã cedo, debruçado na mesa assim, tipo meio que desmaiado. E a cena que chamou a atenção, que alguém filmou, é que um deles estava com as calças arriadas, cueca arriada, e tinha feito o número 2 na cadeira. E ele estava ali sentado e tipo assim, parecia que estava em transe. Eu olhei aquilo ali, eu falei assim, meu Deus, até quando nós vamos viver isso? A que ponto nós vamos chegar? E estou falando de uma festa, existem várias delas pelo Brasil, de festa rave, festa de rock, festa de tudo quanto é tipo de música, funk, enfim, e os jovens estão mergulhando de cabeça. E o pior é que existem no meio destes alguns jovens que eram cristãos ou iam na igreja. Um dos vídeos que ela mandou, um rapaz, ele testemunha, ele queimou a mão, alguém soltou lá um rojão, esse rojão caiu no meio do povo, e lá no meio do povo caiu na mão dele, queimou a mão dele. Aí ele, com a mão queimada, ele fala assim para alguém que está filmando: bem que minha mãe falou para eu ir para a igreja, e eu vim para cá, me lasquei. Ou seja, a gente está vivendo um tempo muito difícil. Não estou falando só de jovens, adolescentes estão assim, e pessoas de mais idade também estão no meio disso tudo. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil, irmãos, de leis absurdas que estão sendo criadas, leis absurdas. Por exemplo, eu não sei se você sabia, mas o Superior Tribunal de Justiça, onde é a justiça máxima do nosso país, fiquei sabendo esta semana, lendo informações pela internet, que esses juízes, eles estão estudando uma forma de proibir a Bíblia no Brasil. Pasmem vocês, eles estão estudando proibir a Bíblia. Aliás, existem algumas cidades que já proibiram a Bíblia nas bibliotecas da cidade. Por quê? Porque a Bíblia fala, mostra, revela a vontade de Deus. E as pessoas não querem ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela confronta, na maioria das vezes, o estilo de vida que as pessoas estão vivendo. Por exemplo, hoje, você já deve ter visto vídeos, banheiros que estão sendo criados, os chamados banheiros unissexes, ou para todos os tipos de sexo, e isso está sendo enfiado goela abaixo nas escolas, bares, lanchonetes, cinemas, shoppings. A gente está vivendo um tempo de homossexualismo, de lesbianismo, de homem querendo ser mulher, de mulher querendo ser homem, talvez como nunca existiu nesse mundo. É inacreditável a ação do diabo na vida dessas pessoas. E eles estão conseguindo, na calada da noite, através dos seus representantes, deputados e tal, às vezes até senadores, eles estão conseguindo aprovar essas leis absurdas. Por exemplo, eles estão querendo aprovar uma lei para mudar o próprio português que nós falamos, tirar o artigo masculino, o artigo feminino, e colocar um X no final para indefinir o sexo da criança, ou o sexo do adolescente, ou o sexo do jovem. Dia desses vocês devem ter visto um professor lá na Bahia, numa sala de aula, fechou a sala, crianças de 8 a 10 anos, e ele prometeu uma nota melhor para os jovens, os meninos de 8 a 10 anos, que eles se beijassem, e as meninas também. Se elas se beijassem entre elas e eles se beijassem entre eles, ele ia aumentar a nota, ele ia melhorar a nota. Alguém filmou, mostrou para a diretora, para os pais, esse professor foi afastado e os pais ficaram indignados, alguns deles. Aí você fala, mas isso está acontecendo? Sim, está acontecendo numa situação muito pior, irmãos. Eu não sei se você sabia, mas no Brasil, segundo estatísticas, são feitos quase 1 milhão de abortos por ano. Por ano, 1 milhão de crianças são assassinadas por causa do sexo ilícito,
por causa de discussões, de separações. Aumentou nesses últimos tempos a violência, assaltos, roubos, mortes. As pessoas, elas estão por aqui, tem muita gente que já está até arrumando, comprando armas para se defender, porque você e eu, nós estamos à mercê do mundo de hoje, violento que nós estamos vivendo. Se você ler a Bíblia, e se você olhar para o mundo de hoje, por exemplo, no mundo de hoje, eu não sei se você sabia disso, eu descobri pesquisando sexta-feira passada, existe um site na internet que informa todos os terremotos que estão acontecendo atualmente no Brasil e no mundo. Você fala assim, mas está acontecendo um terremoto? Sim, e ele mostra o local e a incidência, aquela escala chamada Richter, terremotos de 4,6, 3,9, 5,9, os mais fortes 7, pouco, 8, pouco. No mundo hoje, segundo eu chequei assim, irmão, só uma página nesse site, só nessa página, nessa última semana de novembro, nós tivemos no mundo mais de 12, 13 terremotos. E boa parte deles foi aqui na América do Sul, América Central, pequenos terremotos. Ou seja, o que a Bíblia ensina, nós estamos vivendo hoje. Se você falar de crise, a crise financeira atingiu o mundo, atingiu o Brasil. O Brasil vive uma crise terrível. Não acredite, eu já te falei no que a televisão fala, porque a televisão, o que ela fala, televisão hoje, canal aberto hoje, ou mesmo canal fechado hoje, ele é tendencioso. Eles informam conforme o número de dinheiro, ou a quantia, de dinheiro que eles recebem para propagandas. E como muitos canais tiveram um corte do governo federal em relação a propagandas, existe no Brasil, estão acontecendo muitas coisas boas, basta você pesquisar, mas eles não informam isso, eles informam o que está acontecendo de ruim, o caos. E não acredite no que a televisão fala, toma cuidado nas coisas que você anda assistindo. A verdade é que as coisas, os fatos que estão rolando no mundo hoje, pessoas que morrem diariamente, centenas de milhares de pessoas que estão morrendo, e talvez alguém diria assim, mas pastor, isso aí acontece, terremoto, pandemia, peste, fome. Antigamente a gente ouvia falar de fome. Quem passava fome antigamente? Pessoa que morava no Nordeste, que vinha para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas, para tentar um trabalho e uma condição melhor de vida. A gente ouvia isso. Hoje não, hoje em São Paulo tem gente que passa fome, a cidade mais rica do Brasil. Ou seja, a gente está vivendo um tempo muito difícil, e eu já disse aqui no começo, eu repito, eu não quero ser aqui o cavaleiro do Apocalipse, para falar de desgraça, eu estou só te citando fatos, para que você no final entenda o propósito de haver um despertar dentro de nós como igreja do Senhor nesta terra. Um dos textos que eu quero citar aqui, acompanhe aqui no telão, é um texto também muito conhecido, já foi pregado várias vezes, texto de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, o texto diz assim, que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Versículo 4, Jesus respondeu: olha, cuidado, que ninguém os engane. Por quê? 5, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E se você olhar para o mundo hoje, já tem esses cristos espalhados por aí. No Brasil, inclusive, tem um destes, que se auto-intitulou Henri Cristo, filho de Deus e tal, e é um camarada que parece que tem uns parafusos soltos. Na Austrália tem um assim, nos Estados Unidos tem assim, e tem mais acho que 2 ou 3 países do mundo que eu sei que existem esses chamados cristos,
que o povo está indo atrás. Jesus também falou: cuidado que ninguém os engane. 5, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Se você entrar na internet, no Google e pesquisar guerras atuais, você vai ver ou ler que hoje, nesse momento, existem países na África que estão em guerra, guerra chamada civil. Existem países no Ocidente, no Oriente, que estão com aquelas guerras particulares. Se você pesquisar sobre países que estão se preparando para a guerra, você vai ver que Coreia do Norte, Rússia, China, estão a cada dia, e Irã também, a cada dia desenvolvendo mísseis poderosos de alta destruição, alguns deles incapazes de serem até detectados. Ou seja, você ouve falar de guerras e rumores de guerras, e Jesus disse: quando vocês ouvirem isso, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7, Jesus disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Hoje existe a chamada Guerra Fria de novo entre a Rússia e China, que se uniram para lutar contra Estados Unidos e de quebra Israel, entre outros rumores de guerras que existem por aí. Nação se levantando sobre nação. Jesus disse: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Acabei de citar para você que na última semana no mundo teve mais de 12 terremotos ou pequenos terremotos. Fome, eu não preciso nem falar, porque o que tem de gente passando fome no mundo hoje é brincadeira. Versículo 8, tudo isso será o início das dores. Versículo 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 11, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se você pesquisar na internet, o que mais tem hoje no mundo são falsos profetas, gente prometendo aquilo que não está escrito na Bíblia. Versículo 12, Jesus ainda disse o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E ele também disse, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, Jesus falou assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 15, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, é bom você ler, abre a Bíblia lá na tua casa, livro de Daniel, a partir do capítulo 8, 9, 10, vai lendo ali que você vai entender o que Jesus está citando aqui. Versículo 16, ele diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Versículo 18, quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Versículo 19, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Versículo 20, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Ele responde, 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Por último, 22, Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, tem eleitos feitos por Cristo Jesus, servos de Deus aqui, por tua causa e por minha causa, aqueles dias serão abreviados, disse o Senhor Jesus. Interessante esse texto, porque alguns teólogos da atualidade acreditam que isso já aconteceu,
eles tentam explicar de alguma forma tudo isso que Jesus citou. Mas graças a Deus existem vários teólogos, estudiosos da Bíblia, que entendem que isso vai acontecer. Na verdade, alguns até entendem, como eu particularmente entendo, que a gente está começando a viver isso. Jesus, ele tratou também sobre isso, ou tratou sobre este assunto, mas ele foi descrito de uma forma um pouco diferente por Lucas. E aí eu quero ler com os irmãos, você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos Lucas 17, em nome do Senhor. Lucas capítulo 17. Deus é bom, Deus está aqui. Aleluia. A partir do versículo 20 de Lucas 17, o texto diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Presta atenção na explicação de Jesus. O reino de Deus não vem de modo visível. Versículo 21, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Por quê? Jesus responde, porque o reino de Deus está entre vocês. Versículo 22, depois ele disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Versículo 23, dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los. Versículo 24, pois o Filho do Homem, no seu dia, o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra. Versículo 25, mas antes é necessário que ele sofra muito, e seja rejeitado por esta geração, e isso já aconteceu. Versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Como é que era essa situação? 27, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Versículo 28, Jesus falou, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Versículo 30, acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. 31, naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. 32, Jesus dá uma dica, lembrem-se da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló, irmãos? Virou bolsa, virou estátua de sal. 33, quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Existe uma explicação profunda sobre isso, não tenho tempo para falar sobre isso hoje. 34, eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Aí alguns poderiam dizer, então Jesus vai voltar numa noite. O mundo agora, aqui é noite, no Japão é dia. 35, 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 36, 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 37, perguntam a Jesus, onde, Senhor? E ele responde, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Só até aí. O que Jesus quis dizer aqui? Basicamente o que está escrito em Mateus 24. Só que aqui ele dá alguns detalhes. Por exemplo, Jesus citou como foi nos dias de Ló. Como é que era nos dias de Ló?
Eu trouxe o texto aqui, Gênesis 19, acho que eu coloquei 17 aí, pessoal, mas é 19, versículo 1. Dois anjos chegaram a Sodoma, acompanha aqui no telão, ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. E não passaremos a noite na praça. Aliás, não, passaremos a noite na praça, responderam. Versículo 3, mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. 4, ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Gomorra, ou de Sodoma, perdão, dos jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Versículo 5, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Olha o nível de mentalidade dos homens, jovens e mais velhos daquelas cidades. Versículo 6, Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. 8, olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não faça nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Versículo 9, saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso 10, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. 11, depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiu encontrar a porta. Versículo 12, os 2 homens perguntaram a Ló: vocês têm mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Por quê? Porque estamos para destruir este lugar. Olha aqui, os anjos em forma de homens disseram para Ló: as acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. 14, então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Aí encerra o texto dizendo o seguinte: mas eles pensaram que ele estava brincando, que é o que muita gente hoje no mundo acha. Que a igreja, quando você fala de Jesus, quando você fala de salvação, quando você fala de vida correta, justa, saudável, as pessoas dão risada. As pessoas dão risada quando isso acontece, porque elas acham, assustou aí, legal, hein? Ainda bem que está com o coração bom, né? As pessoas por aí dão risada do que a gente fala, do que está escrito na Bíblia. Como esses 2 aqui, eles olharam para Ló e falaram assim: Ló, você está de brincadeira. Anjos, Deus, destruição, fogo, chover dos céus, queimar tudo, você está brincando. Aqueles homens daquela cidade, eles viviam uma vida promíscua, uma vida onde o desejo sexual era desenfreado. Eles viviam essa homossexualidade ou homossexualismo, como queiram, de uma forma desenfreada naquelas cidades. E o texto diz que isso chegou como informação diante de Deus. Irmão, se você comparar Sodoma e Gomorra com os tempos de hoje, olha, eu acredito que os tempos de hoje já devem estar passando o que eles viveram naquela época. Porque o que tem hoje de homossexual, de, como eu disse há pouco, homem querendo virar mulher, mulher querendo virar homem, uma coisa horrível.
mulheres que estão se deformando para se tornar homem, homens que se deformam para se tornar mulher. A gente está vivendo um tempo muito difícil, ou seja, também por isso a gente entende que vai chegar um momento logo que Deus vai dar um basta em tudo. E se você ler a Bíblia, no livro de Pedro, das escritas de Pedro, ele disse que no final dos tempos, os elementos ardendo se desfarão. Quando que isso vai acontecer? Eu não sei. Talvez alguns digam, como eu já falei assim, pastor, mas Jesus ainda vai demorar para vir buscar a igreja, o mundo não vai acabar. Concordo com você, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas uma coisa eu quero estudar com os irmãos depois dessa introdução, depois de tudo que a gente sabe que já está acontecendo, está descrito na Bíblia, o que nós, como igreja, podemos fazer para a gente não cair no engano do maligno, para a gente não viver essa vida que o mundo vive. Ou seja, veio a pandemia, veio a crise, e muita gente, entenda essa expressão, pelo amor de Deus, foi a que eu encontrei para definir o que aconteceu. Muita gente aproveitou a pandemia para sair da igreja. Tipo assim, eu estou na igreja, mas não está do jeito que eu gosto, não está do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, eu quero ainda viver a vida, curtir a vida. Como eu falei há pouco, um dos vídeos que eu recebi era um jovem que falou, minha mãe falou para eu ir para a igreja, eu vim para cá, olha aí, me lasquei. A gente está vendo hoje, no mundo, várias pessoas que eram cristãs. Aí você fala assim, pastor, mas isso acontece, faz tempo. Sim, mas hoje a incidência desses fatos está muito maior. Existem muito mais fome no mundo, muito mais pestes, muito mais terremotos, muito mais homossexualidade, existe muito mais mentira, existe muito mais destruição, existem muito mais mortes que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, o que precisa acontecer para que a igreja de Cristo nessa terra desperte? Pensando sobre isso, irmãos, eu quero tratar com os irmãos hoje, primeiro para a gente começar a lembrar de Bíblia, né? Porque se você olhar para o passado, nós tivemos vários irmãos e irmãs que através da palavra de Deus, através da fé em Deus, venceram lutas, barreiras, guerras, obstáculos, enfermidades, enfim, venceram ataques, foram pessoas que foram vitoriosas. E por que essas pessoas venceram? Tem uma explicação, e é aqui que eu quero chegar, porque eu tenho orado e pedido a Deus, e eu estou expondo isso aos irmãos, porque eu quero encorajá-los a também orar sobre isso, para começar inclusive em nós um tipo de avivamento, uma unção poderosa do Espírito Santo que venha renovar, que venha despertar, que venha capacitar, que venha nos levar a viver o primeiro amor. Aquele dia que a gente recebeu Jesus e a gente estava na igreja, a gente não olhava defeito, tudo era bonito, tudo era legal, a gente curtia, a gente cantava, a gente batia palmas, a gente participava dos ministérios da igreja, a gente participava de evangelismo, entregava folhetos, a gente orava, a gente fazia jejuns, a gente buscava Deus e as coisas aconteciam. Se você olhar para o passado, não muito distante, século XIX, começo do século XX, vários pregadores que eles começaram assim: Senhor, eu não me conformo com essa geração, eu não me conformo com esse momento, Senhor, dá estratégias para que a gente possa alcançar vidas, alcançar pessoas. Nós precisamos, e eu podia citar
citar aqui vários homens de um passado não muito distante, e também citar a Bíblia, citar Elias, que fez chover fogo do céu para consumir um holocausto, e aquele povo, quando viu isso, louvou a Deus, adorou ao Senhor. Eu poderia citar Eliseu, que numa oração que ele fez, ou uma palavra que ele liberou em nome de Deus, aquela mulher teve o azeite multiplicado e o sustento para a sua vida. Eu poderia citar aqui Daniel, que tinha uma capacidade dada por Deus para revelar sonhos, interpretar sonhos, e outros tantos na Bíblia, homens como Pedro, como Tiago, como João, como Paulo, que foi morto de uma forma trágica. Alguns deles foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram crucificados com uma forma de X, de cabeça para baixo. Alguns tiveram a sua cabeça tirada, degolada, mas são pessoas que dedicaram a sua vida, que oraram, e graças ao esforço destes, o Evangelho veio e chegou em outros lugares, em outras pessoas que também lutaram, que oraram, que clamaram a Deus, que buscaram ao Senhor, e conseguiram arrebanhar um número grande de pessoas que alcançaram outras, que vieram para o Brasil, que trouxeram esse Evangelho há 102 anos atrás, e agora, no século 21, 2021, o Brasil é um país que tem muitos cristãos, muitas igrejas, mas também tem muita gente dormindo, e a gente precisa despertar para isso. Eu poderia citar aqui, como eu peguei para ao menos citar desses mais recentes, chamado John Wesley. A história de John Wesley é linda. Ele um dia sentiu no coração, ainda jovem, de ganhar vidas. E a história dele diz que ele começou a orar, Senhor, traz um avivamento para essa Inglaterra, traz um avivamento para esse mundo, Senhor, desperta os jovens, Senhor, tem misericórdia. E diz que ele todos os dias orava, ele e o irmão dele, o Charles Wesley. Os dois irmãos começaram a orar, a clamar a Deus, e na hora do trabalho, ou na hora do almoço, pós final de expediente, antes do expediente, eles se reuniram num determinado lugar e oravam, e pediam a Deus: Deus, manda um avivamento, Deus, capacita as nossas vidas para a gente alcançar, Senhor, o que a gente tem que fazer? E aí eles começaram a visitar viúvas. Eles tinham um método. Interessante essa história, porque daí, por causa desse método, surgiu a igreja metodista. A igreja metodista vem da palavra método. Eles tinham um método de trabalhar. Um dia eles visitavam viúvas, outro dia eles visitavam órfãos, outro dia eles visitavam presos, outro dia eles visitavam pessoas nos hospitais. E aí veio a grande revolução industrial lá na Inglaterra, na Europa. Muita gente perdeu o emprego, muita fome. Aí eles se uniram e começaram a fazer alimentos, começaram a levar roupas. As pessoas estavam nas ruas precisando de comida, precisando de roupa, e eles foram e começaram um desses dias a se dedicar, a orar. Deus foi levantando pessoas, foi mandando recursos, e eles falavam de Jesus, e as pessoas entregavam a vida para Jesus, e Jesus ia restaurando, Jesus ia abrindo portas, Jesus ia fazendo milagres. Aquele movimento cresceu, dali saíram pessoas para evangelizar em outros países, em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Tudo porque um homem, ele decidiu: eu vou orar para que Deus traga salvação e libertação para o mundo de hoje. Sabe, meus irmãos, o que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, me permita falar sobre isso aqui, os crentes, eles estão muito sossegados, curtindo a vida doidado. Pastor, mas eu não posso curtir a vida. Lógico que você pode, mas como eu falei aqui há 2 domingos atrás, a maioria de nós arruma tempo para tudo: tempo para passear, tempo para se divertir, tempo para comer, tempo para dormir, tempo para trabalhar, mas tempo para Deus e para a sua obra a gente quase não tem. Já visto que na nossa igreja, eu já falei aqui, se todo mundo que era membro dessa igreja antes da pandemia
Teve alguns que saíram, teve alguns que nem retornaram. Mas se todos que eram membros aqui dessa igreja viessem nos cultos, nós teríamos um culto de manhã lotado e um culto à noite aqui ia ter poucas cadeiras. Mas muita gente não veio mais, desistiu. Muita gente, apesar da gente ligar, de eu mandar, desistiu. Ah, o senhor tem razão, pastor, eu vou. Perdi um pouco a mão, mas eu vou, mas só promessa. E o tempo está passando. E as coisas estão acontecendo. Mas eu quero deixar algumas coisas claras aqui nessa noite, meus irmãos. A primeira delas está na Bíblia. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor neste lugar. Então eu não estou preocupado com muitos. O meu interesse é em poucos que sejam, mas poucos que se unam. E eu falei aqui de manhã e repito: que tal se a gente deixar as diferenças de lado? Os diz que me diz, aquele negócio do ego, a egolatria, um querer ser mais que o outro, aparecer mais que o outro, mandar mais que o outro. Parar com isso, parar com fofoca, parar pelos corredores com essas coisas de ficar falando, comentando. Que tal se a gente focar em Jesus e começar a vir mais nas reuniões de oração, nos cultos, ler mais a Bíblia e clamar e falar: Senhor, renova a minha vida, renova a vida dessa igreja, Senhor, salva esse bairro. Irmãos, que tal se a gente construir uma grande igreja nesse lugar para arrebanhar as pessoas que estão aqui precisando de Jesus? E nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que falta então acontecer para a gente despertar para isso acontecer? Olha, alguns poderiam dizer: pastor, é culpa da pandemia. E eu quero encerrar falando sobre isso. Meus irmãos, enquanto a gente estiver vivo, eu e você, nós estamos vivos. Eu vou usar uma expressão aqui: nós somos sobreviventes dessa pandemia. Teve gente que pegou o vírus, mas foi curado. Aliás, graças a Deus, aqui no Brasil, mais de 22 milhões foram curados. Ainda assim, sobreviventes ou não, Deus preservou a nossa vida. Como a gente estudou semana passada aqui, se Deus preservou a nossa vida é porque Ele tem propósitos para cumprir na minha e na tua vida. Não quero conclamar hoje, irmãos, vamos despertar como igreja, comunidade livre em Cristo. Vamos despertar. Vamos levar o Evangelho às pessoas, vamos ganhar vidas. Nós vamos ter agora no final do ano trabalhos. Eu falei aqui de manhã, sábado que vem tem aquele momento dos mercados extra, de manhã, de tarde ou o dia todo. Se você puder ajudar, nós estamos precisando de voluntários para ajudar. Nós vamos ter dia 18 trabalho para as crianças, vamos precisar de voluntários. Nós estamos precisando de pessoas para trabalhar nos ministérios da igreja. A gente precisa de mais músicos, mais cantores, mais obreiros, que teve vários obreiros que também desistiram. Nós precisamos de gente para ajudar no ministério de filmagem, no ministério de som. Precisamos de gente para ajudar a trabalhar aqui na igreja, nos trabalhos da igreja. A gente precisa de gente aqui na terça-feira orando, na sexta de manhã orando, clamando ao Senhor, porque Deus ouve a oração daquele que é justo, aquele que busca. Deus ouve a oração. Aliás, eu digo que Deus ouve a oração que é feita aqui nesse lugar. Deus ouve a oração que é feita aqui. O que precisa acontecer então para a gente despertar? Porque falaram de mim, porque... Lembra o que Jesus falou? Uma das igrejas lá da Ásia Menor, em Apocalipse, Jesus falou sobre isso. Olha, eu te dou um conselho: volta para o primeiro amor. Você lembra aquele primeiro amor que você fazia tudo e não olhava nada?
Mas o tempo foi passando, você foi se inteirando de situações, você foi tomando partido, você foi ouvindo críticas, pessoas pessimistas, tóxicas, que vivem falando, criticando. Se associe, se tiver que se associar, a gente que crê. Ontem nós vimos um filme aqui, a fé de uma mulher, né, a perseverança dela, o filho que era adotivo, quase morreu, ficou desacordado mais de 15 minutos, 18 minutos, debaixo d'água, foi resgatado, foi levado para o hospital, os médicos desenganaram, ele chegou inclusive a morrer, perdeu o sinal. Aí os médicos saíram com as enfermeiras, a mãe entrou e clamou a Deus, e de repente voltou à vida. Mas voltou à vida, e o médico falou: olha, ele voltou à vida, mas do jeito que ele está, ele vai vegetar. Aí a mãe falou: não, e acreditou. Aquele momento tratou a vida dela, do marido, tratou a vida da igreja onde ela pertencia. Os irmãos se uniram, começaram a orar, a clamar. Quando ele estava prestes a morrer, todo mundo começou a orar. Foram na porta do hospital, boa parte da igreja, e oraram: Senhor, traz a vida dele de volta, traz a vida dele de volta. E aquela mulher dizia: o meu filho vai sair desse hospital andando para glorificar o nome do Senhor Deus. E depois de alguns dias, aquele rapaz que estava desenganado saiu caminhando e voltou a jogar o basquete que ele jogava na escola. E pessoas que estavam afastadas, tinha um camarada que nem acreditava em Deus, mas ele passou tipo assim: eu preciso me questionar, porque a voz que eu ouvi, eu pensei que fosse do comandante, mas não, Deus falou comigo. Mas eu sempre acreditei que Deus não existia. E eu ouço uma voz, me direciona a buscar o rapaz no lugar onde ele estava. Poxa, só pode ter sido Deus, mas será que Deus existe? Ou seja, foi um milagre. Você fala assim: pastor, mas era um filme baseado numa história real. Ou seja, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que mandou fogo do céu e consumiu o holocausto onde ele estava, o mesmo Deus que através da palavra de Eliseu multiplicou o azeite, é o mesmo Deus que está vivo hoje e vive para sempre. Ou seja, depende de nós, porque Deus é o mesmo. Então eu quero te conclamar, gente. As igrejas por aí, muitos cristãos por aí estão desolados. Como lemos no texto hoje, o amor de muitos esfriou. O amor de muitos esfriou. Tem gente que não tem mais vontade de ir para a igreja. Mas, meus irmãos, quando isso acontecer, bater na porta do teu coração, lembre-se de uma coisa: abra Hebreus 11 na tua casa e leia, porque lá está descrito pessoas que creram em Deus, e através dessa crença, desta fé, venceram, foram fiéis até a morte. E um dia nós ainda vamos nos reencontrar quando todos estivermos na presença de Deus. Coisa mais legal do mundo é a gente chegar nos céus e entrar, e Jesus falar assim: ei, vencedor, recebe a coroa da vitória, da vida. Por quê? Porque a gente permaneceu firme, porque a gente deixou de olhar para o lado e olhou para Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos em novembro, começar dezembro. Que dezembro seja um mês onde entre um monte de gente nessa porta aqui e receba Jesus como Salvador e se reconcilie com Deus. Que 2022 a gente possa arrebentar a boca do balão de construir uma grande igreja aqui, 2, 3, 4 cultos se for preciso. Eu citei aqui de manhã o pastor que ontem nós fomos numa ministração, ele disse: eu conheci o Paul Yong-Soo quando ele foi nos Estados Unidos, ele não tinha sua igreja ainda, ele queria saber como é que as igrejas cresciam nos Estados Unidos. Ele foi conhecer a igreja nos Estados Unidos naquela época, 30, quase 35 anos atrás. Ele foi conhecer a igreja de 3, 4 mil pessoas, e ele achava fantástico. Hoje nos Estados Unidos tem igreja de 50, 60 mil pessoas.
E ele achava fantástico aquilo. Então ele começou a orar. Ele fala: eu comecei a orar, eu comecei a orar, eu comecei a declarar a palavra, eu comecei a ver o que ninguém estava vendo, eu comecei a ouvir Deus falar comigo, e eu orava, e eu clamava, e Deus mandou um avivamento, e começou a ouvir gente na igreja, gente na igreja, gente. Hoje ele tem a maior igreja, ou ele é pastor da maior igreja dessa terra, na Coreia do Sul, 150 mil membros, 7 cultos no domingo, e ainda não consegue atender a todos. Por quê? Porque quando a gente coloca o coração, quando a gente se dedica, Deus age, Deus faz. E Ele não está procurando gente sábia, rica. Meu irmão, é óbvio que se você estudar e tiver sabedoria, legal, mas Deus está procurando gente que abra o coração e fala assim como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Vamos nos juntar, vamos dar as mãos e vamos trabalhar. Por quê? Porque nós vamos arrebentar a boca do balão. Porque nós queremos? Não, porque Deus quer agir através da nossa vida. Pastor, quando que vai acabar o mundo? Não sei. Como eu disse, eu não sou o cavaleiro do Apocalipse. Pode ser que acabe daqui 1 hora, daqui 2 dias, daqui 1 semana, não sei. Mas uma coisa eu sei: o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, e Ele é eternamente, e Ele é o nosso Deus, e Ele está conosco aqui nessa noite, e Ele pode te capacitar, Ele pode mudar a história da tua vida, inclusive, se você crer, se você se dedicar. Então eu encerro perguntando o tema de hoje: o que precisa, ou o que mais precisa acontecer na tua vida para você despertar? O mundo está aí, as coisas estão acontecendo, e aí? Meu Deus, eu vou ficar desesperado? Não, eu vou continuar crendo que o meu Deus vive, e vive para sempre, tem todo o poder nas mãos, está sentado num trono de glória, e Ele comanda tudo, Ele sabe de tudo. Pastor, como isso acontece? Lembra que eu falei semana passada? Nós vivemos no presente. Esse tempo aqui para Deus não existe. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus é. Então o futuro, Deus já tem planejado o meu e o teu futuro. É só permanecermos firmes que esse futuro vai se encaixar com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. É só continuar firme. No filme de ontem, para encerrar aqui, o que ficou marcado foi amor de mãe por um filho que nem dela era, ela tinha adotado quando criança. E a oração. Aquela mulher, por causa do seu amor, ela não tinha uma fé poderosa em Deus, mas o pouquinho que ela tinha, ela colocou em prática. E quando a igreja se uniu, e quando as pessoas se uniram, eu achei bacana, algo até para a gente pensar em adotar para o futuro, que quando veio a informação para uma menina da classe onde ele estudava: olha, ele está nas últimas. Aí ela pegou o celular e mandou mensagem para todo mundo da igreja, da escola: escuta, vamos orar pelo John, vamos orar pelo John, vamos orar por ele, vamos orar. Todo mundo começou a orar, começou a clamar. E agora parece que ele vai morrer, não passa dessa noite. E o povo orando e mandando mensagem e tal, até que se reuniram na frente do hospital e oraram. E no outro dia aquele menino foi tirado dos aparelhos, e Deus restaurou, ressuscitou, ele voltou a viver e vive, graças a Deus, até hoje lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus que faz milagre hoje. E Ele está aqui nessa noite e quer também fazer um milagre na tua vida. Você crê? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus. Aleluia. Quero te encorajar a fechar os olhos, até para não se dispersar, e olhar para dentro de si agora e fazer essa pergunta: o que mais precisa acontecer para eu despertar? Eu preciso despertar. Eu não posso mais ficar brincando de cristão, eu não posso mais ficar perdendo tempo. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Claro, todo mundo quer, mas eu também quero ser uma bênção.
Eu quero te conclamar, meu irmão, minha irmã, você a partir de hoje, nesta semana, daqui para frente, a determinar um horário, de olhos fechados, ouça isso, a determinar um horário no teu coração. Você vai determinar se de madrugada, se de manhã, se na hora do almoço, pós-almoço, à tarde, começo da noite, final de noite. Mas eu quero te encorajar a determinar um horário para você orar todos os dias daqui para frente. E nessa oração dizer ao Senhor: Senhor, traz um avivamento para a minha vida e para a vida da minha igreja, em nome de Jesus. Senhor, traz um novo tempo para a minha família, para os meus irmãos em Cristo. Ore para Ele e fale: Senhor, o Senhor me capacitou com talentos, o Senhor me capacitou, ó Deus, com dinheiro até, com bens. Senhor, eu estava aqui meio que perdido, eu me decepcionei com algumas questões de pessoas na igreja, mas Deus, eu não quero olhar mais para isso, eu quero deixar as diferenças de lado, eu quero que o Teu reino cresça, eu quero que a Tua presença alcance centenas de milhares de vidas, a começar pelos meus familiares, pelos meus vizinhos, pelas pessoas com quem eu me relaciono diariamente. Eu te encorajo a orar assim, caso você queira. Comece hoje aqui e depois dessa semana continue na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer se nós entendermos isso. O que Deus vai fazer em nós como igreja aqui e através de nós. Se você quer de olhos fechados, ore, fale com Deus. Esse é o teu momento, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ora, shoriala, shoriandala, shorikara, shoriandala. E andala, shori andala.